Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 2 de agosto. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Após 2 semanas de interrupção, o Senado volta a realizar sessões plenárias. Ato público defende criação de mais 4 tribunais regionais federais. Parlamentares começam a debater semana que vem MP do programa Mais Médicos e Lei Geral das Religiões está pronta para ser votada no plenário. O senador José Sarney foi transferido ontem à noite do quarto para a UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Segundo o último boletim médico divulgado no final da noite, o paciente apresentou febre e tremores. Os exames acusaram água no pulmão e outras complicações. Após 2 semanas de interrupção, o Senado voltou nesta quinta-feira a realizar sessões plenárias. A reação da classe política ao apelo popular manifestado nas ruas foi o assunto mais debatido. O senador Waldir Raupp, presidente nacional do PMDB, apresentou a visão do partido sobre a reforma política. Defendemos o fim da reeleição para o mandato presidencial e a extensão de sua duração para 5 anos. Compreendemos que isso favorece o rodízio de partidos no poder, fortalecendo a democracia, senhor presidente. Defendemos a coincidência das eleições para presidente, governadores, prefeitos e para os legislativos federais, estaduais e municipais. O PMDBista Roberto Requião disse que o partido tem papel-chave na superação da crise e que a República está sob ameaça. A primeira grande ameaça que recai sobre a sociedade brasileira é a indiferença da classe política ao nosso destino como nação. Em qualquer outro país, o maior partido nacional tem o papel de protagonista, menos entre nós. De que serve a nossa força para negociar ministérios e posições na administração pública nacional, para acomodar correligionários? Às vezes eu acho que nós estamos precisando comprar nossos caixões se não formos capazes de nos ressuscitarmos e pensarmos os destinos da nação. Paulo Bauer pediu profundas mudanças nas políticas tributária e industrial do governo. Algumas verdades precisam ser ditas. Transformar a corrupção em crime hediondo não é nenhum favor que o Congresso faz a ninguém. Acabar com a figura do segundo suplente de senador não muda a vida das pessoas. A decisão de destinar os royalties do petróleo para a educação e a saúde só terá efeito a médio e longo prazo. Hoje, quando começamos este período legislativo, permitam-me manifestar minha opinião. É imperioso e urgente que o governo federal adote medidas que não sejam apenas eleitorais, que visem apenas os interesses político-partidários ou que atendam às sugestões da base de apoio. A presidente da República, no primeiro momento, reuniu prefeitos e governadores e mandou para o Congresso um envelope contendo 5 pactos. Decorridos um mês e passado o recesso destes 5 pactos, nada aconteceu e tudo virou pó. Ricardo Ferraço defendeu a redução do número de ministérios. Carrega, portanto, a redução do número, do volume, enfim, dos ministérios, um simbolismo muito grande. Significa, na prática, colocar um fim, colocar um freio neste aparelhamento. O que deveria valer, o que deve valer na prática, de fato, é a meritocracia, é o profissionalismo e não o apadrinhamento ou coisas do gênero que nós temos visto perpetuar na cultura política brasileira do patrimonialismo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que a pauta de votações será definida em reunião de líderes na próxima terça-feira. Nós temos poucas matérias para serem votadas, dentre aquelas matérias que significavam respostas às ruas. Nós vamos ter a eliminação da pena disciplinar da aposentadoria para juiz e promotor que comete crime,
Nós vamos discutir, conferir as fontes do passe livre do transporte escolar e vamos votar o Plano Nacional de Educação, que vai ter primeiro uma audiência nas comissões, uma audiência pública. E um ato público em defesa da criação de 4 tribunais regionais federais marcou a volta dos trabalhos do Congresso ontem. Os novos TRFs foram instituídos por emenda constitucional promulgada pelo Congresso em junho. Depois de trabalhar para que o Congresso aprovasse a criação de 4 novos tribunais regionais federais, a Frente Parlamentar agora quer derrubar liminar do presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, que suspende a decisão do Legislativo. O grupo vai procurar o relator do caso, o ministro Luiz Fux. Nós, parlamentares, vamos até o ministro relator para pedir a ele que analise de forma rápida, porque essa é uma reivindicação do povo brasileiro. O presidente em exercício da Câmara dos Deputados voltou a defender que a criação dos TRFs é constitucional. Uma das críticas à proposta aprovada pelo Congresso é que cabe ao Judiciário a iniciativa de projetos que alterem sua organização. O CNJ foi criado por uma emenda constitucional apresentada pelo deputado Hélio Bicudo. Então já houve um precedente na criação do CNJ, na reforma do Judiciário. Muito que nós vamos derrubar essa liminar. A subprocuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse que os novos tribunais atendem a uma demanda da população brasileira. O passo do Congresso Nacional ao criar os novos tribunais regionais federais, ele caminha nesse rumo de facilitar o acesso do cidadão que mora em Manaus ao processo dele, ao invés dele ter que constituir um advogado a um custo bastante elevado para defender a sua causa em Brasília. Na semana que vem, o Congresso começa a debater a medida provisória criada para aumentar o número de profissionais que trabalham no Sistema Único de Saúde. O governo já recuou no programa Mais Médicos, mantendo em 6 anos a duração do curso de medicina. Mas até senadores da base aliada admitem que será preciso mais. A intenção do governo é contratar 10 mil profissionais em cidades com carência de médicos. 18 mil candidatos se inscreveram no programa. Os selecionados começam a trabalhar em setembro e devem receber uma bolsa de R$10 mil por mês. A prioridade é para médicos formados no Brasil, mas a medida provisória também autoriza a contratação de profissionais graduados no exterior. Primeiro será ofertado aos médicos brasileiros para que eles possam escolher qual a cidade, o distrito, a comunidade que eles pretendem trabalhar. Em seguida, nós queremos preencher as vagas remanescentes por brasileiros que fizeram um curso em outro país e lá eles são habilitados naquele país onde eles se formaram. E, por último, se ainda remanescer vagas, traremos outros estrangeiros para que possa nos ajudar. Profissionais formados no exterior vão passar por um treinamento e trabalhar sob a supervisão de médicos brasileiros, mas ficam dispensados de validar os diplomas obtidos em outros países. O Conselho Federal de Medicina é contra. Médicos cubanos e bolivianos, no revalida aplicado em 2011, foram reprovados em 93% e em 94% no ano de 2012, o que torna evidente as dificuldades de formação desses profissionais. Seria expor a população, a maior parte e mais carente da população, a uma atividade da medicina por profissionais não capacitados para tal. O Conselho da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, que reúne professores e alunos, critica a forma de contratação dos profissionais. Bolsa não é a melhor forma. Bolsa é um tipo de precarização de trabalho médico. Então, ele vai ficar 3 anos com a bolsa e depois não tem nenhum direito trabalhista. E aí? O que ele vai garantir? Então, o ideal seria um concurso, mas mais do que isso, que nós conversamos muito aqui na faculdade, é que seria ideal ter uma carreira de Estado. A medida provisória também prevê a criação de quase 12 mil novas vagas em cursos de medicina até 2017. Pelo texto original, os estudantes seriam obrigados a prestar 2 anos de trabalho na área de atenção básica, emergências e postos de saúde, por exemplo. Médicos de 21 estados e do Distrito Federal pararam de trabalhar. Com a reação, o governo desistiu dos 2 anos a mais para o curso de medicina e agora propõe que, depois de formados, os profissionais façam residência
no Sistema Único de Saúde, o SUS. Passará a ser obrigatória a residência a partir de 2018. A oferta será para todos os estudantes até 2017 e ele terá que passar um ano ainda na atenção primária, na urgência e emergência e a formação dele todo como especialista no âmbito do SUS. A medida provisória já recebeu quase 600 emendas no Congresso. Não haverá como aprovar uma matéria dessa, porque essa matéria é deletéria para a saúde do Brasil e para a categoria médica. Certamente vai ser objeto de uma grande discussão aqui no Congresso Nacional, mas eu tenho certeza, até porque ela está sintonizada com o que é a necessidade do Sistema Único de Saúde, eu creio que ela vai ser aprovada. A comissão mista que vai analisar a MP 621 será instalada na terça-feira da próxima semana. A matéria perde a validade no dia 20 de setembro. A presidente Dilma Rousseff sancionou ontem, sem vetos, o projeto que determina o atendimento obrigatório e imediato a vítimas de violência sexual no SUS. A lei entra em vigor em 90 dias. Dilma manteve na lei um trecho que provocou polêmica entre religiosos. Ele obriga hospitais a fornecer a mulheres vítimas de abuso a pílula do dia seguinte, que evita a gravidez. O projeto da Lei Geral das Religiões está pronto para ser votado no plenário do Senado. A proposta estende às demais religiões as condições dadas aos católicos em um acordo feito entre o Brasil e o Vaticano. Reforça as garantias constitucionais de liberdade de culto e cria o ensino religioso facultativo de diferentes credos nas escolas públicas. No Brasil, 64,6% das pessoas se declaram católicas. Aqui, a religião tem imunidade tributária, o direito de abrir instituições de ensino e a proteção do Estado contra a violação dos locais de culto, símbolos e imagens. Essas e outras garantias estão em um acordo assinado pelo Brasil com o Vaticano em 2008. O censo de 2010 mostra que outras 16 religiões são seguidas no país, mas nenhuma possui um acordo desse tipo. Um projeto de lei em tramitação no Senado quer assegurar a elas o mesmo tratamento dado pelo Estado à Igreja Católica. Pelo projeto, estariam proibidas a demolição, ocupação indevida, penhor ou desvio de finalidade de qualquer edifício ou objeto relacionado aos cultos. O texto declara ser livre a manifestação religiosa em locais públicos. A prestação de assistência espiritual em hospitais e presídios fica assegurada a todos os tipos de religiões. E os casamentos celebrados pelas instituições religiosas produzem efeitos civis. O direito da religião, da manifestação, da expressão, do culto, já é garantido pela Constituição. Só que quando chega o Tratado Internacional Brasil-Vaticano, reconhecendo o estatuto jurídico da Igreja Católica, então nós não estamos falando mais de Estado, nós estamos falando de igreja. O PL 160 ele veio apenas para trazer a isonomia. Integrantes da maioria das religiões apoiam o projeto e dizem que ele não fere o princípio do Estado laico. Não pode se limitar a ação da igreja, que a ação da igreja é uma ação independente do governo. O governo ele tem um papel dele, mas imagina um bairro, é provado, você pega umas pesquisas que é provado que aonde se instala uma igreja, aonde tem igreja, os bairros mudam, são mais calmos, porque a igreja tem esse papel de trazer paz. O texto também prevê que o ensino religioso deva ser parte da formação básica do cidadão, mas a matrícula será facultativa e a diversidade religiosa respeitada. Ainda algumas pessoas acreditam que nem deveriam haver a possibilidade de ensino religioso nas escolas públicas. Eu discordo. Eu acho que haveria sim essa abertura, como a lei mesmo nos proporciona, a partir da facultatividade, né? É facultativo, então as pessoas têm o direito também de optar. Você tem família católica, tem família budista, tem família espírita, tem família messiânica. Como é que nós vamos fazer nesse ponto? Isso tem que ser bem estudado e discutido. Quem é que vai ensinar? E o que vai ser falado? O projeto também prevê a criação de uma personalidade jurídica para as religiões, mas representantes dos cultos afro-brasileiros posicionam-se contra esse mecanismo. Nas religiões de matrizes africanas, como Candomblé e Umbanda, nem sempre a institucionalização está presente. Nós não somos uma religião que tem uma estrutura papal, uma estrutura episcopal. Cada líder, cada comunidade é autônoma em si mesma.
ela não precisa necessariamente se institucionalizar. Então o Estado não vai reconhecer se não tiver como instituição. O relator do projeto na Comissão de Assuntos Sociais manteve a exigência da personalidade jurídica apenas para cooperações com o poder público. O texto foi aprovado pela comissão e está pronto para ser votado no plenário do Senado. Eu procurei levar em conta as diversas objeções que os representantes das diversas entidades religiosas tinham ao projeto de lei, e quero dizer que, até como cristão, como católico e tudo, mas procurei observar os preceitos constitucionais de direitos para todas as religiões. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.